De repente, ele percebe que está cavalgando, observando com surpresa o que está acontecendo, mas ainda olhando para frente com uma firme intenção. Então Lux, sentindo que algo estava errado, se pergunta o que exatamente ele vê quando olha para a rua. Neste ponto, a narrativa introduz o título Ecos de Eternidade, abreviado EOE, contra um padrão hexagonal escuro. Então, surge uma cena de um RPG em um cenário de fantasia medieval, uma torre de castelo e prédios de uma vila, e o narrador explica que sua história épica dura mais de 2000 anos. A narrativa continua esclarecendo que, apesar dos inúmeros itens, classes de personagens e milhares de horas de jogo, dominar tudo é impossível, pois mesmo 3 anos depois, os jogadores ainda estão descobrindo novas estratégias. Depois disso, o grupo, incluindo o personagem principal, corre para ajudar a cidade, que foi submetida a um ataque feroz de monstros, enquanto dragões circulam ameaçadoramente acima deles. Ele afirma com confiança que conhece perfeitamente a cena de abertura do jogo e não tem dúvidas sobre isso, mas um evento inesperado interrompe sua concentração. Enquanto isso, entre as ruínas, ele fica impressionado com o realismo incrível, notando que não apenas a imagem, mas também os sons tornam o que está acontecendo autêntico. Então ele se pergunta por que vê tudo desse ponto de vista, se isso é realmente EOE, e as dúvidas o dominam. Parece ao cavaleiro que não há ninguém à sua frente e ele sente que a estrada à sua frente está quase vazia. Nesse momento, a mulher loira exige insistentemente instruções do capitão, e ele a reconhece em choque, com os olhos arregalados. O herói se lembra de Natalia Norfolk, vice-capitã das Terceiras Forças Especiais do Sacro Império de Eternia, que ele conheceu mais de uma vez no jogo. Depois disso, os dois parceiros pedem ansiosamente ao capitão que se recomponha, e um deles, surpreso, pergunta quem ele realmente é. Lux fica incrédulo quando percebe um ferimento repentino e perigoso em seu ombro, e pensamentos perturbadores invadem sua cabeça. O homem se pergunta por que acabou como Silva, tentando compreender como algo assim pôde acontecer. Ele então se lembra de como estocou bebidas energéticas na loja com antecedência para começar uma nova rota de jogo. No caminho de volta, ele notou uma mulher que quase havia sido atropelada por um caminhão em alta velocidade e imediatamente correu em sua direção. Então ele se lembra de como instintivamente pulou para protegê-la, mas acabou sendo atingido, e agora ele se pergunta se morreu no acidente e renasceu no mundo do jogo. Ele continua atormentado pela questão de por que acabou no papel de Silva, já que geralmente essas histórias envolvem reencarnação no corpo do herói. Concluindo a introdução, o narrador apresenta Silva Pierce como o capitão das Terceiras Forças Especiais do Sacro Império de Eternia, reconhecido como o cavaleiro mais forte do reino, com estatísticas excepcionais e muitas habilidades poderosas. Uma cena tensa se desenrola quando o cavaleiro exige desesperadamente ordens do capitão, momento em que a narrativa revela um problema monumental que pode arruinar tudo. Então o líder blindado ordena que seus homens destruam os monstros e protejam os sobreviventes, e ele mesmo decide lidar pessoalmente com a fonte do ataque e completar o prólogo. Reinald ordena que todas as unidades se dispersem e invoca a bênção da Lança de Prata, enquanto Aruto se concentra em eliminar o principal inimigo por trás do resgate da heroína. Enquanto isso, Reinald encontra uma enorme ave de rapina, mergulhando com suas garras estendidas, seu grito agudo ecoando por toda a área. Um dos observadores observa os dois cavaleiros galopando e duvida que um ataque imprudente ajude, imaginando se eles conseguirão lidar com o monstro. Neste momento, ele se lembra de que até pouco tempo atrás era apenas um jogador, vivendo pacificamente no mundo real, e seu olhar reflete uma repentina consciência do que está acontecendo. Então Reinald desfere um golpe poderoso em Aruto, gritando um grito de guerra, e Aruto fica surpreso ao perceber seu poder avassalador. Aruto admite que o movimento nem foi uma habilidade, mas apenas um ataque normal, e relutantemente concorda com isso, já que o golpe veio de Silva. A narração explica que enquanto todos começam no nível 10, Silva começa no nível 60, então mesmo no começo, com monstros de nível baixo, ele está em um nível completamente diferente. Ele declara com firme confiança que os inimigos não têm uma única chance, e a determinação é claramente visível em seus olhos. Próxima narração explica que uma fenda espacial é uma rachadura na dimensão de onde os monstros emergem, e que fechar essas fendas é a principal tarefa das forças especiais.
Um dos caças blindados comenta que a fenda parece ainda mais assustadora com tantos detalhes, ao que o outro responde que sua destruição marcará o fim do prólogo. Então alguém pergunta urgentemente sobre a localização do objeto desejado, e imediatamente outro aponta sua localização exata. Ele explica que a fenda só pode ser fechada derrotando o monstro-chefe e, se ele tiver sucesso nessa tarefa, seu papel no prólogo estará concluído. Uma fera gigantesca, várias vezes mais alta que ele, aparece diante dele, mas estranhamente ele não sente medo e calmamente se prepara para a batalha. O homem, com um sorriso confiante, se autodenomina Silva, explicando que seu corpo e mente foram temperados por inúmeras batalhas. A narração observa que o jogador tem um profundo entendimento do poder de Silva e enfatiza o quão importante esse conhecimento será na próxima luta. Em seguida, um movimento rápido chamado Punição, golpe perfurante divino divide o palco, concentrando a atenção na figura que desferiu o golpe devastador. Reinald fecha a fenda com sua lança, marcando o fim do prólogo, e atrás dele permanece o campo de batalha, reduzido a ruínas. O herói dá um passo na terra rachada e pensa no problema colossal que ainda precisa ser resolvido. A narrativa revela que no clímax do primeiro capítulo, Silva está condenado à morte, dando um tom sombrio ao resto da história. A cena então muda para uma ruína em ruínas, onde Silva se sacrifica para salvar o herói, e o narrador explica que sua morte inevitável conclui o primeiro capítulo. Depois disso, dizem que fãs devotos até pediram aos desenvolvedores que lançassem um DLC com um cenário de sobrevivência alternativo, mas todos se conformaram com o fato de que o destino de Silva não mudou e ele nunca viveria para ver o segundo capítulo. Enquanto isso, Reinald afirma firmemente que agora, como ele mesmo, ele se recusa a aceitar tal resultado e olha para a enorme criatura peluda. Alicia pergunta preocupada ao capitão sobre sua condição, mas ele responde firmemente que não pretende morrer ali, apesar de todas as dificuldades que enfrentou no mundo real. Depois disso, Reinald relata que a fenda foi fechada e pergunta sobre o estado das coisas do outro lado. Um mago de cabelos prateados relata que os monstros da cidade foram destruídos e os sobreviventes já estão sendo levados para um lugar seguro, e o guerreiro de cabelos escuros observa com aprovação seus esforços. Alice elogia seu capitão por fechar a fenda sozinho e com habilidade, e Haruto confirma que uma das pessoas está segura, para a surpresa de todos ao seu redor. No quartel-general das Terceiras Forças Especiais, na capital real de Aurora, um homem está sentado à mesa, exausto, pensando no que fazer em seguida. Ele se pergunta se Silva está por trás de tudo isso, sentindo-se desconfortável porque a situação, apesar do realismo, ainda parece um jogo, e alguém por perto o observa silenciosamente. Ele olha para a tela do jogo com estatísticas incrivelmente altas, notando que o personagem de suporte não é mais capaz de crescer ou mudar de classe. Deixado sozinho em uma sala silenciosa, ele reflete sobre a impossibilidade de sobreviver sozinho a um evento tão mortal e, ao mesmo tempo, considera Silva um dos mais fortes do mundo no momento. Ele hesita, olhando para cima com uma expressão conflituosa, pensando se deveria simplesmente fugir. O personagem então reflete sobre as regras do mundo do jogo e percebe que se o herói ou heroína morrer, o próprio mundo estará condenado, e escapar só garante a morte de um deles. Luke Zarum admite friamente que a situação é completamente desesperadora, acrescentando que ele só tem mais um mês. Um jovem de cabelo curto cumprimenta a Natália, e ela responde que veio relatar os procedimentos relacionados à missão anterior. Ele considera seriamente o que está acontecendo e explica que a primeira coisa que precisa ser feita é lidar com a garota desconhecida resgatada pelo Esquadrão Trangem neste ponto da história. Ao mesmo tempo, um herói chamado Kyle, junto com Mia, persegue Leila, que acordou e escapou do quartel, e Silva, de acordo com o enredo, fica ausente até o evento final. O homem percebe que terá que desenvolver seu próprio plano, mas imediatamente se pergunta se está apenas seguindo um roteiro pré-escrito, e a dúvida e a irritação ficam visíveis em seu rosto. Após terminar seu relatório, ela pergunta se há mais alguma pergunta, mas ele responde negativamente e a deixa ir, acompanhando sua saída com elogios. Luke Zarum, mantendo uma expressão fria, aceita a ordem e educadamente pede permissão para sair, depois se vira para sair da sala. Então o homem pergunta se ele tem alguma ideia, e o jovem o interrompe abruptamente, percebendo que Silva sozinho talvez não fosse suficiente.
Ele diz insistentemente que tem um pedido importante, enfatizando sua importância, e o interlocutor prontamente o incentiva a não hesitar e expressá-lo imediatamente. Enquanto isso, Haruto, com um sorriso confiante, exige que alguém tire a roupa, e a Alicia reage a essa exigência com óbvia perplexidade. Uma das personagens pede ansiosamente ao capitão para repetir a pergunta, e ele insistentemente pergunta se ela pode tirar a roupa. Então ela relutantemente concorda em fazer isso se o esquadrão precisar, mas ao mesmo tempo admite abertamente que não entende por que isso é necessário. Ele aceita o argumento dela e se oferece para explicar tudo passo a passo em detalhes enquanto ela o ouve atentamente. Um dos participantes admite que sempre considerou o outro mais adequado para uma função diferente, e o outro imediatamente pergunta o que isso tem a ver com as ordens nuas. Logo, uma mensagem urgente soa informando que o novo papel é de dançarino, e o destinatário reage com surpresa e descrença. O homem reconhece os sucessos anteriores do outro como cavaleiro, mas declara que agora ele brilhará justamente como dançarino. A narração explica que a classe dançarina usa dança e oração para canalizar poder natural, usando saúde em vez de mágica, o que é perfeito para o baixo espírito de Natália. O personagem, com os olhos arregalados e suando, duvida do que está acontecendo e pergunta se isso é uma piada, mas então ouve a firme confirmação de que não há nenhuma piada ali. Reinald reconhece o talento e pede a outro que faça uma dança para a companhia, e o outro pergunta se ele ainda é necessário como cavaleiro, e finalmente concorda. Alguém hesita, tentando explicar a situação, mas outro insiste que, se essa é a vontade do capitão, então eles obedecerão, acrescentando que isso deveria ter sido dito imediatamente. Um personagem confessa fervorosamente sua admiração e desespero, declarando que cometerá suicídio se não for mais necessário. Imediatamente, outra corre para detê-lo e então explica que ela tem a menor estatística de espírito do jogo inteiro, o que a torna mentalmente instável. Ela exige desesperadamente ser libertada, alegando que prefere sair e morrer do que permanecer inútil. Ela pergunta se deve usar o corpo, já que não consegue corresponder às expectativas como cavaleira, e ele responde que ninguém a chamou de inútil e nega qualquer mal-entendido. Ele recusa abruptamente a intenção dela, jura pela lança de prata e implora por seu apoio para salvar a todos. A narrativa revela que a lança de prata é o emblema da companhia, e o juramento feito sobre ela é um ritual que obriga toda a companhia a entrar em batalha sem hesitação. Ele admitiu que entendia o quanto o emblema da lança era querido para ela e, com pesar, pediu que ela se tornasse uma dançarina pelo bem do esquadrão, ao mesmo tempo em que assegurava que ela deveria confiar em sua decisão. Então ele notou nervosamente que percebeu a seriedade da situação, mas então gritou bruscamente concordando, com determinação brilhando em seus olhos. O homem confirmou sua intenção de aceitar o novo papel e ordenou que a outra parte trocasse de roupa para uma roupa especialmente preparada. A menina perguntou hesitante sobre a fantasia, enquanto o rapaz a tranquilizava, lembrando-a do acordo, e o terceiro participante admitiu que, embora a imagem parecesse boa, ainda havia algumas dúvidas sobre ela. Depois disso, ela pediu a opinião pessoal do capitão, deixando de lado o ponto de vista de todo o esquadrão, e ele lhe garantiu com segurança que tudo ficaria ótimo nela, garantindo o resultado. Kageyama interveio na conversa, insistindo em uma demonstração, enquanto seu interlocutor hesitou visivelmente. Então ele sorriu confiante e explicou que era por esse mesmo motivo que ele insistia em transformar Natália em dançarina, enfatizando que tudo combinava perfeitamente. A garota pareceu confusa, e nesse ponto a narração notou que indivíduos mais sérios têm um fator de constrangimento maior, o que aumenta seu apoio na batalha. O autor destacou que para Natália esse indicador chega a 1,5 valor, o que o torna especialmente valioso. Ela demonstrou sua habilidade única, que está relacionada às suas habilidades de dança, e fragmentos e partículas brilhantes giravam ao seu redor em uma cena hipnotizante. Um dos homens encorajou o outro a fazer o curso de mago, fazendo-o parecer surpreso e se desculpar, enquanto o terceiro participante o encorajou a continuar, e a narração explicou que os papéis ideais são escolhidos com base no conhecimento da mecânica do jogo. Ele bateu palmas vigorosamente e notou que havia apenas 2 assentos restantes para serem alocados, expressando sua firme determinação na sala simples.
Logo o capitão entrou confiantemente, cumprimentou os presentes, e um deles murmurou nervosamente uma saudação matinal, enquanto a narrativa lembrava que em uma vida passada o herói havia jogado esse jogo do começo ao fim. O jovem chamado Kyle Transin parecia determinado, e Mia Vey, agindo como um aliado, demonstrou leve excitação e surpresa. O guerreiro blindado pensou em vencer a prova mais difícil do automobilismo e nas vantagens que a imagem de Silva lhe proporciona, decidindo usar toda a bagagem de conhecimento sobre Elé. Então ele cerrou o punho e declarou que lutaria até o fim, recusando-se categoricamente a morrer ali. O jovem anunciou em voz alta sua chegada, fazendo com que o menino e a menina na cama se assustassem e exclamassem, cumprimentando o capitão. Arut ficou surpreso com o encontro, mas foi imediatamente solicitado a permanecer onde estava, enquanto outro homem perguntou se a vítima havia acordado. Explicaram-lhe que a menina não tinha ferimentos graves e que ela poderia ter acordado naquele momento, mas ainda estava inconsciente. Ele observou que no momento nada alarmante foi observado, e outro participante se apressou em tranquilizá-la, dizendo que ela não estava sofrendo e que os médicos lhe garantiram que o despertar definitivamente viria. Ele começou declarando que estava perfeitamente ciente da verdadeira identidade da criança, e seu olhar intenso apenas enfatizou a seriedade do que ele disse. A narrativa então apresentou Rhea como a herdeira da linhagem fundadora do reino sagrado de Ternia, e Kyle como protagonista, um cavaleiro reencarnado para selar novamente uma divindade maligna. Foi explicado ainda que o objetivo principal da história é restaurar memórias e poderes perdidos, já que monstros constantemente emergem das fendas tentando matar Kyle ou Rhea. A morte de qualquer um deles levará ao renascimento da divindade maligna e à destruição do mundo. Ele refletiu sobre sua missão, explicando que era obrigado a tomar medidas para proteger Silva em caso de sua morte, porque isso não lhe permitia se eximir de responsabilidade. Depois disso, Aruto se virou para Kyle, dizendo que queria lhe dar algo, ao que ele respondeu com surpresa, e o outro homem explicou que hoje ele veio falar com os dois ao mesmo tempo. Kyle pegou a lança e a reconheceu como símbolo do esquadrão pertencente ao capitão, enquanto a garota ao lado dele exclamou em choque e se recusou a aceitá-la. O grupo começou a se preparar para um evento onde teriam que lutar contra monstros poderosos. A trama envolvia os dois perseguindo Rei após seu despertar, e até mesmo de nível baixo Kyle conseguia lidar com os desafios graças à lança de prata. Enquanto isso, Kageyama se recusou categoricamente a aceitar a espada que Lux lhe estendeu, o que o surpreendeu, pois ele não esperava uma resistência tão decisiva. Kageyama reconheceu que entendia os sentimentos de seu interlocutor, mas enfatizou que o tempo era extremamente escasso e, ao mesmo tempo, parecia confuso e preocupado. Ele tentou aliviar a tensão dizendo que não era tão importante assim e que era apenas uma questão de lança. Então um dos soldados insistiu que era necessário obedecer à ordem do capitão, já que a recusa violava os regulamentos militares, mas o outro objetou veementemente, chamando-a de injusta. O jovem guerreiro ergueu confiantemente a arma pesada e decorada e garantiu à sua companheira que ela lhe servia perfeitamente. Ele pediu a opinião dela, e ela, com um leve constrangimento, admitiu que também considerava a lança digna em suas mãos. Depois disso, ele anunciou que a próxima pessoa seria Mia, o que fez a garota perguntar em choque se isso realmente a afetaria também. A elfa com orelhas pontudas recebeu um objeto em forma de cruz de uma mão enluvada, examinou-o cuidadosamente e notou com alarme que não estava confiante em si mesma. Ela olhou para o homem com surpresa, e ele disse com total confiança que a partir daquele dia ela se tornaria capitã. A moça exclamou que era categoricamente incapaz disso, enquanto seu interlocutor hesitava, incapaz de encontrar palavras, referindo-se apenas à vontade do capitão. O narrador explicou que existe um mecanismo especial, os capitães ganham experiência bônus, e é assim que Mia foi planejada para se desenvolver a véi, enfatizando seus pontos fortes e apoio dentro do esquadrão. O homem confiante incentivou a jovem elfa a experimentar o símbolo em seu ombro, mas ela novamente afirmou nervosamente que não poderia se tornar uma capitã. Então a menina admitiu, entre lágrimas, que havia se juntado à unidade recentemente e ainda não sabia realmente os nomes de seus colegas soldados, mas o homem gentilmente garantiu a ela que tudo daria certo se ela tentasse dar ordens como comandante. O homem explicou que a decisão não era sua, mas ditada pela árvore eterna, conforme consta no livro profético, e essa admissão surpreendeu seu interlocutor.
A narrativa então esclareceu que no Sacro Império de Eternia, a Árvore Eterna simboliza tanto o país quanto Deus, e sua vontade é o mais alto comando que todo guerreiro deve obedecer. Lux lembrou-se da profecia que a sacerdotisa havia falado naquela manhã e, com o coração pesado, admitiu que, se fosse a vontade do céu, nada poderia ser mudado. Depois disso, ele comentou friamente que a vontade divina era apenas uma grande mentira, acrescentando que os outros não precisavam saber da verdade. A garota perguntou ansiosamente a Kylie o que eles deveriam fazer agora, mas ele respondeu que se fosse sobre a profecia, então não havia saída, e a outra apoiou a Capitã Mia, pedindo que ela não desistisse. O ex-comandante tranquilizou seus companheiros, assegurando-lhes que Natália e todo o esquadrão forneceriam assistência adequada, enquanto um dos soldados perguntava sobre seus planos futuros. Ele pensou nas dificuldades recentes com Natália, mas acreditava que elas superariam, regozijando-se com a credulidade de algumas pessoas, embora no fundo sentisse um problema iminente enquanto continuava pela estrada da floresta. Enquanto isso, o narrador perguntou se o exército seria capaz de se fortalecer 4 semanas antes do evento em que Silva estava destinado a morrer. Ele se concentrou em 3 tarefas principais que moldariam seu futuro e deu um passo à frente com a firme intenção de agir. O guerreiro blindado explicou que pretendia subir de nível e completar seu conjunto de armadura, mas admitiu que as habilidades de Silva eram grandes demais para o treinamento inicial na capital. Então seu companheiro percebeu que, além de Silva, seu esquadrão era formado por lutadores mal treinados e com armas medíocres, então a única maneira de ganhar força era por meio de treinamento intensivo, enquanto ele, por sua vez, considerava o quão importante era seu próprio poder. Ele explicou que o terceiro objetivo seria encontrar novos aliados, mencionando os muitos recrutas com habilidades excepcionais que só poderiam ser adquiridas por meio do método certo. Reinald ficou surpreso ao ouvir o aviso de que, para atrair rapidamente aliados poderosos, ele teria que evitar ações desnecessárias e, simultaneamente, avançar por várias histórias. Naruto estava escalando os galhos quando um estranho mascarado o agarrou e disse para ele não se mover, enquanto em algum lugar próximo ele ouviu um grito desesperado por socorro. Os goblins, por sua vez, alegavam que fêmeas de sua espécie não existiam, então usavam garotas humanas para a reprodução, acrescentando que um incidente tão repugnante nunca havia acontecido antes. Ele percebeu com toda a sua alma que aquilo não era um jogo, mas a vida real, e a determinação brilhou em seus olhos, refletindo a gravidade do momento. Lembrando que no jogo ele teria ignorado tal coisa e tomado o caminho mais curto, ele agora hesitou, dividido entre a lógica e a consciência. Mas em um momento ele se recusou a abandonar a garota ao seu destino e se preparou para a batalha, agarrando sua arma com teimosia inflexível enquanto os outros avançavam. Naquele momento, a figura furiosa atravessou a parede com um chute esmagador, espalhando detritos e fazendo tudo ao redor tremer. A menina ferida se viu em boas mãos, e uma pergunta atenciosa sobre sua condição soou próxima, cheia de ansiedade e simpatia. Um deles perguntou ansiosamente quem estava na sua frente e onde estavam, mas o interlocutor respondeu calmamente que ele era apenas um viajante que havia conseguido destruir todos os monstros. Então a figura encapuzada admitiu com irritação que já havia perdido muito tempo, e sua voz soou com aborrecimento. Depois disso, ele percebeu que a garota tinha características extremamente fracas e concluiu que ela era apenas uma NPC, embora inicialmente pretendesse aceitá-la no grupo se ela se mostrasse forte. Ele exigiu insistentemente que eles deixassem a floresta o mais rápido possível, mas o cavaleiro recusou, declarando que estava com pressa, apesar do aviso de que a vida salva poderia ser em vão. Ela tentou parar o corredor, assegurando-lhe que queria retribuir sua ajuda, mas ele rapidamente saiu correndo pelo caminho sem olhar para trás. Depois de algum tempo, ele e seu cavalo pararam em uma colina e notaram que milagrosamente conseguiram chegar na hora. Diante dos meus olhos estava uma cidade majestosa com um enorme coliseu, que era considerado um dos principais santuários do reino e o centro das artes marciais. Ao mesmo tempo, o narrador esclareceu que mesmo no jogo era possível chegar aqui em um estágio inicial, embora o local não esteja diretamente conectado com a trama, e o propósito de sua visita fosse diferente. Um misterioso assassino de aluguel da capital declarou confiantemente sua intenção de ganhar riqueza e fama, enquanto a multidão recebia Silva Pierce com entusiasmo. A narração explicou que havia uma estatística no EOE chamada Glória,
E naquele momento um punho luvado cerrado disparou no ar entre as folhas espalhadas. O homem mais velho explicou à jovem que a reputação afeta descontos, acesso a tarefas especiais e o nível de fama entre as pessoas. O autor acrescentou que a missão da arena, que não está relacionada à linha principal, é o melhor desafio secundário para acumular fama. Dentro da arena circular, um guerreiro voou para cima, enquanto uma figura encapuzada observava os procedimentos e notou que essa busca incorporava a ideia de pessoas ascendendo através do poder de suas próprias mãos. Um golpe poderoso caiu sobre o oponente, e o locutor declarou em alto e bom som Silva Pierce o vencedor, enquanto os espectadores assistiam à luta tensa. Então o narrador notou a vitória inesperada de Silva, e ele mesmo, com um sorriso confiante, admitiu que tinha sido uma tarefa fácil para ele. Logo uma mão apareceu no quadro segurando uma bolsa de moedas, e uma voz elogiou o lutador por sua excelente performance, apresentando um prêmio pela luta de hoje. Mais tarde, ele se sentou em uma sala modestamente mobiliada e examinou o objeto requintado, pensando que a coisa não era sem valor, mas também não representava um benefício extraordinário. O jovem de cabelos loiros curtos explicou que a recompensa foi distribuída aleatoriamente, acrescentando que tinha algo mais importante e confirmou que o conteúdo da bolsa era mais do que suficiente, enquanto o comerciante o cumprimentava calorosamente. Enquanto isso, uma garota alegre fantasiada de coelho anunciou o Cassino Fortuna, e ao lado dela, outras duas com roupas semelhantes ouviam atentamente. O narrador descreveu o lugar como uma arena de luta livre durante o dia e um verdadeiro paraíso para jogadores à noite, revelando o verdadeiro motivo de sua aparição ali. Dados rolaram e fichas tilintaram na mesa, enfatizando os riscos do jogo de azar, e um dos jogadores concluiu que a essência aqui se resume ao dinheiro, embora essa forma de ganhar dinheiro não seja nada realista. O anfitrião então explicou as regras, que acabaram sendo extremamente simples. Você tinha que chegar o mais perto possível de 21 sem ultrapassar a linha, e essa era a essência do blackjack. O jogador anunciou confiantemente sua decisão de parar, enfatizando que a noite estava apenas começando e que ele pretendia ganhar na loteria ali. Depois disso, ele anunciou sua partida, sentindo que a sorte estava do seu lado hoje, e parou na porta esculpida, atrás da qual o pôr do sol era visível sobre as montanhas distantes. O narrador logo explicou que o jogo foi projetado para ser o mais realista possível e acrescentou que a única maneira certa de vencer era contando cartas. Então ele percebeu que, na realidade, os cassinos tomam medidas contra tais técnicas, mas aqui os moradores locais não sabem disso e, portanto, qualquer um, com tempo, pode ganhar dinheiro infinito no cassino. Lax Arven garantiu calmamente ao seu interlocutor que estava tudo bem, esclarecendo que já havia depositado o valor planejado no cassino, embora ainda não fosse suficiente para todos os fins. Nesse momento, a menina implorou desesperadamente para entrar, alegando que estava arriscando sua vida, mas o homem hesitou, repreendendo-a por seu traje inadequado, que não atendia aos requisitos rigorosos. Lux notou a aparição do poderoso guerreiro que vira antes, enquanto uma das garotas caiu de joelhos, surpresa. Ela perguntou entusiasticamente se ele se lembrava dela, e ele, com um leve sorriso, respondeu que o encontro deles naquele lugar foi uma coincidência realmente divertida. Ele perguntou se ela estava enganada sobre sua identidade, mas ambas as garotas afirmaram firmemente que nunca esqueceriam aquele que um dia salvou suas vidas. A figura de cabelos escuros pediu fervorosamente para não se virar e não ir embora, a tensão era claramente sentida em suas palavras. Lux lembrou-se de como quase foi vítima dos goblins, após o que ele notou para si mesmo sua persistência inesperada, e a própria garota ficou envergonhada por ser lembrada dessa forma específica. Ele a elogiou por escapar e perguntou se ela havia sido atacada por monstros no caminho. Rindo calorosamente e facilmente, ela explicou que estava apenas seguindo a trilha dos monstros derrotados e que, portanto, a estrada se mostrou surpreendentemente segura. Alguém sugeriu que o cheiro de sangue de Goblin que a cobriu durante seu resgate poderia ter coberto seu próprio rastro, e comentou que ela realmente teve muita sorte. Lux insistiu que não poderia agradecê-lo o suficiente, mas ela perguntou se ele estava feliz agora e pediu que ele encerrasse a conversa, pois ela não tinha muito tempo. No entanto, Lux Arwen fez um apelo determinado por ajuda, explicando que os guardas estavam se recusando a deixá-la entrar no cassino, enquanto dois garçons se entreolhavam nervosamente ao lado.
Uma delas afirmou que o traje de entrada não deveria custar menos de 10.000 ouros, mas o interlocutor objetou que tal vestimenta levaria à ruína e a instou a abandonar essa ideia. Com lágrimas nos olhos, ela confessou que tinha percorrido um longo caminho na esperança de enriquecer rapidamente, enquanto alguém na multidão proferiu palavras de descrença e surpresa. A menina, cruzando os braços sobre o peito, perguntou perplexa por que alguém precisava de dinheiro tão desesperadamente. Em resposta ao esclarecimento, apenas soltou um breve e confuso vaia. Ele então compartilhou seu sonho de abrir sua própria loja na capital, explicando que saiu de casa aos 20 anos devido a problemas constantes, invasões de goblins e até mesmo a entrada negada em um cassino. Luke Zaron olhou para ela, estupefata, imaginando se ela realmente esperava ficar rica rapidamente por meio de jogos de azar e se ela era estúpida. Depois disso, ele notou sua estranha franqueza e obediência, decidindo que ela era exatamente o tipo de pessoa que poderia ajudar com pequenas questões, e concluiu que esse plano seria bastante viável. Ela reagiu com surpresa quando ele insistiu que ela teria que trabalhar, e ele mesmo se perguntou por que ela deveria fazer isso se ainda estava lutando por dinheiro. A menina perguntou seu nome, e ele se apresentou como Roma Fierce, da vila de Maton, prometendo que contaria com o apoio dela. Então eles caminharam pelas ruas da cidade, e ela perguntou a ele como ele iria ganhar dinheiro ali, ao que ele respondeu que a arena era famosa por aquele mesmo lugar. Lux admitiu friamente que pretendia derrotar lutadores aleatórios por dinheiro, e seu companheiro apenas notou sua brusquidão e franqueza. Depois disso, ela perguntou se ele queria vê-la como segunda, e afirmou confiantemente que provaria sua habilidade pelo menos jogando uma toalha no ringue, e ele admitiu que podia confiar nela. No entanto, ela logo perguntou confuso o que exatamente deveria fazer em seguida, e ele explicou que ela havia entendido tudo errado. Carregada com uma bagagem pesada, ela exclamou sobre seu peso, enquanto ele ordenava confiantemente que tudo fosse levado e colocado sobre ele. Lax perguntou quanto dinheiro havia na bolsa e se era verdade que ela tinha sido ganha no cassino, e então Aruto confirmou que a quantia era de cerca de 2 milhões de ouro, avisando-o para não deixá-la cair, o que chocou Lax. Ele disse com raiva para ela não gritar e a avisou que ela estava apostando nele em 3 lutas futuras, e portanto, não tinha o direito de perder antecipadamente, e ela silenciosamente jurou que não o decepcionaria. A garota de tranças perguntou com quem exatamente ele lutaria na arena, e ele respondeu tenso que entendia o que precisava ser feito. Um dos presentes exclamou em choque total ao ouvir o nome do grão-mestre, chamando de loucura, enquanto o outro calmamente notou com curiosidade a menção do governante da arena. Ela explicou ansiosamente que eles estavam falando sobre Tirano, o Cruel, o grande mestre invicto da arena há 3 anos, de quem até ela já tinha ouvido falar. Lux rapidamente se opôs, alertando sobre perigo mortal, mas seu interlocutor Kaori explicou calmamente que eram os altos riscos que davam importância à situação. O narrador apresentou o Tirano, o Cruel, como um mestre implacável da arena, que controlava a cidade inteira por meio da escravidão, do tráfico de drogas, do engano e de ameaças, e observou que derrotá-lo era difícil até mesmo para os mais fortes. Então o homem comentou confiantemente que o conhecia muito melhor do que qualquer outra pessoa, e havia uma calma superioridade em suas palavras. O apresentador declarou Silva Pierce o vencedor, observando que um dos primeiros colocados havia sido derrotado rapidamente, e o próprio Silva timidamente pediu o microfone de volta em meio ao rugido de aprovação da multidão. O homem se apresentou como Silva Pierce, uma misteriosa estrela em ascensão, e observou com pesar que todos os seus oponentes até aquele momento eram mais fracos que goblins. Então a multidão ouviu com evidente interesse quando um dos presentes disse que tinha vindo da capital em busca de pessoas verdadeiramente fortes. Ele então questionou a reputação do grão-mestre, afirmando que seu suposto status de invencibilidade era questionável e, dados os eventos recentes, não era nada impressionante. Um dos lutadores desafiou seu oponente a lutar sem medo, enquanto um observador comentou que aquele cujo rosto lembrava o de um herói das lendas do norte era provavelmente o campeão, outro ficou indignado com o fato de ele permanecer em silêncio, suportando tais insultos. O guerreiro loiro respondeu com um sorriso maroto, enquanto o homem de armadura ao lado dele cerrou os dentes, demonstrando intensa tensão e raiva.
A garota rapidamente repreendeu o irmão por suas ações, mas ele apenas olhou calmamente ao redor da sala cheia de armas e perguntou quem eram aquelas pessoas e qual o significado do que estava acontecendo. Lux alertou Haruto para ter cuidado e garantir que ninguém notasse a conversa, mencionando que os outros haviam sido enviados pelo tirano. Haruto assentiu em reconhecimento. Os dois oponentes então se encararam, preparando-se para o sétimo duelo entre Tyrande Scorned e Silva Pierce. Lux dirigiu-se friamente a Haruto, chamando-o de menino, ao que o cavaleiro de armadura reconheceu a força do interlocutor e o elogiou por ter chegado ileso. Haruto, no entanto, limitou-se a um breve agradecimento. O formidável lutador declarou confiantemente que poderia derrotá-lo facilmente, mas ao mesmo tempo expressou respeito por tais guerreiros e se ofereceu para protegê-lo se ele jurasse lealdade. Ele recusou educadamente a oferta, explicando que dificilmente seria popular se todos pensassem que ele servia um troll. O adversário sinistro exigiu um juramento de lealdade, seu olhar brilhando de fúria, enquanto o outro calmamente respondia que mostraria misericórdia e daria outra chance de se submeter. O homem de armadura declarou com raiva que estava cansado de perder tempo e exigiu que eles parassem de conversar e começassem a lutar, enquanto perguntava sarcasticamente se seu oponente guardava mãos tão delicadas para decoração. Um guerreiro feroz com presas afiadas proclamou em alto e bom som que se ele decidisse mostrar os dentes, poderia morrer ali mesmo. Dois grandes círculos mágicos se iluminaram no chão, e a figura ao lado deles congelou, enquanto o jovem percebeu com horror que eles haviam sido colocados com antecedência. Uma figura magra e encapuzada explicou que estava recebendo um bônus dos magos. Um campo de ligação tornava o alvo mais lento e um efeito de vulnerabilidade reduzia a defesa física, transformando tudo em uma série de debuffs. O homem de cabelos escuros notou as precauções excessivas enquanto o guerreiro acorrentado se elevava sobre ele, projetando uma sombra pesada. Dois espectadores assistiram horrorizados enquanto o lutador algemado era violentamente jogado do corrimão da sacada dentro do majestoso salão. O cavaleiro de armadura pesada respirou fundo, então declarou em voz alta que era o mais forte e exigiu que sua primazia fosse imediatamente reconhecida. O oponente acorrentado perguntou ironicamente se ele já havia terminado, e o guerreiro determinado com o rosto marcado respondeu com um sorriso confiante. Reinald calculou cuidadosamente o dano de ataque e o debuff de defesa aplicado, analisando como isso afetaria sua habilidade passiva, e se perguntou quais fórmulas foram usadas para criar tais valores. Enquanto isso, o cavaleiro de armadura ficou chocado ao ver que seu oponente ainda estava de pé, e apenas sorriu, explicando que havia recebido exatamente 100 pontos de dano e agora entendia como era a sensação. Ele então admitiu que há muito tempo queria realizar um teste para avaliar os danos, mas não havia encontrado um alvo adequado, e agradeceu ao oponente pelos dados que ele havia fornecido, embora tivessem sido obtidos por meio de truques desonestos. O guerreiro, acorrentado, olhou-o severamente e perguntou-lhe em tom reservado o que exatamente ele queria dizer, sem esconder sua aspereza. Em resposta, houve uma declaração confiante de que eram justamente esses pequenos oponentes que ele estava procurando durante todo esse tempo. Então o cavaleiro gritou em desespero, dizendo que não podia perder, expressando sua luta interior e fortes emoções. Neste momento, a mulher anunciou apressadamente que o grão-mestre tirano havia perdido a consciência e não poderia mais continuar a luta. O homem levantou o punho em sinal de vitória e uma voz alta anunciou que Silva Pierce era o vencedor, capturando instantaneamente a atenção de toda a arena. Depois disso, a menina jogou o dinheiro para o alto alegremente e gritou de alegria, mas o homem ao lado dela reagiu bruscamente, e ela rapidamente se desculpou, prometendo recolher tudo de volta. O herói observou calmamente para si mesmo que a maioria das pessoas nunca veria tal quantia em toda a sua vida e admitiu que nada poderia ser feito a respeito. Haruto perguntou como ele conseguia manter a calma depois de perder 100 milhões de G, ao que Lux calmamente respondeu que estava muito feliz com a comida dura e seca do hotel barato. Eles então discutiram as comodidades, observando que ficar em um hotel de luxo anexo ao cassino seria mais agradável, mas um deles insistiu que era uma perda de tempo, pois o lugar ficava muito longe do distrito comercial. A garota de tranças encorajou o rapaz, dizendo que ele deveria aproveitar comida deliciosa e a companhia de mulheres bonitas, e o rapaz de cabelos escuros olhou para baixo, enquanto o companheiro de cabelos curtos gritou que agora todos o veem como um herói.
A menina, maravilhada, admitiu que estava impressionada com o incrível poder, acrescentando que nunca havia conhecido uma pessoa tão poderosa, e perguntou de onde ele tirava tanto poder. Ele respondeu firmemente que tinha uma montanha de coisas para fazer e que não estava ali para descansar. Ela, ouvindo isso, perguntou perplexo o que significava uma montanha de coisas. Ele hesitou por um momento, depois admitiu que não tinha certeza, mas concordou que poderia ser chamada de uma missão maior quando perguntado diretamente. A menina expressou admiração com entusiasmo, enquanto ele reagiu de forma inesperada, demonstrando confusão e leve surpresa. Ela admitiu que conhecê-lo foi o maior acontecimento de sua vida, enfatizando sua dedicação e objetivos nobres. Ele fez uma reverência profunda e declarou firmemente que a acompanharia até o fim de sua jornada, expressando firme determinação em cada palavra. Por fim, ele perguntou por que ela não abria uma loja na capital, já que sua parte seria suficiente para isso, mas a moça respondeu que servi-lo era uma honra rara e que valia muito mais. Ele calmamente ressaltou que ela estava atribuindo muita importância a ele, mas a garota se opôs desesperadamente, negando suas palavras, e então, de repente, congelou de espanto quando ele a silenciou. Depois disso, ele perguntou de onde ela era, e ela respondeu nervosamente que sua aldeia era muito pequena, onde só viviam ovelhas e vacas. O narrador explicou que Maton era uma pequena vila sem nenhuma marcação no mapa, sem lojas ou missões. A única coisa que ficou na minha memória foi a matança interminável de ovelhas para obtenção de lã e peles. Então ele pediu que ela olhasse a próxima folha e a lesse, e ela ficou surpresa ao pensar que a inscrição lhe lembrava alguma língua estrangeira. Ele perguntou se ela não conseguia ler o texto, mas ela balançou a cabeça bruscamente, mostrando firmeza no olhar, e respondeu decisivamente. Naquele momento, a garota foi silenciada com um tapa na cara, e alguém percebeu que ela se destacava demais para ser uma personagem comum, começando a duvidar se ela era uma reencarnação. Haruto afirmou firmemente que não se arrependeria de sua decisão, não importando quão perigosa ela fosse, e Lax concordou nervosamente em obedecer e seguir ordens dali em diante. A garota insistiu que ajudaria, apesar do aviso de que ninguém assumiria a responsabilidade por seu destino, e ele apenas suspirou pesadamente, observando sua teimosia. Reinald perguntou sobre os próximos passos, mas Haruto estava confiante de que essa figura de fundo poderia ser a chave para uma nova maneira de completar o jogo, então ele a levou consigo. Ela perguntou animadamente se eles iriam para outra cidade para lutar contra um monstro gigante, mas em resposta ela ouviu que o objetivo era muito mais simples, fazer compras agradáveis. Depois disso, eles concordaram em se separar. Um ordenou que comprassem tudo que havia sido mencionado anteriormente, sem pensar nos custos, e recebeu em resposta um breve entendido no meio de um mercado barulhento. Ele explicou que estava procurando adquirir equipamentos para a próxima fase, lembrando que o EOE tem muitos itens raros e a capacidade de encantá-los com pedras mágicas. Em uma sala silenciosa, o homem explicou que cada item poderia ter até 6 efeitos, mas que criar a versão ideal era extremamente difícil, e então o jovem encontrou com entusiasmo o que procurava. Ele examinou a espada de uma mão e notou que ela só podia conter um efeito e era vendida a um preço de varejo muito alto para suas estatísticas. O interlocutor loiro pediu confiantemente que lhe vendessem o item, explicando que o dinheiro garantiria o resultado desejado, mesmo que ele tivesse pouco tempo. Outro confirmou o preço de 200.000 G e entregou o dinheiro, embrulhado em pano. Então a cena mudou. Um jovem de capa apareceu na rua tranquila e entrou cautelosamente no quarto semi-escuro, preparando-se para um encontro desconhecido. Ele verificou seu equipamento e percebeu que não havia descansado desde que chegara a este mundo, sentindo necessidade de uma pausa, mas sabendo que as coisas ainda não estavam terminadas. Um homem encapuzado bateu na porta, e o homem lá dentro perguntou por que ele tinha vindo, depois questionou se ele era um informante, ao que o visitante respondeu negativamente, sugerindo brincando que ele poderia ser um vendedor de daifuku de morango. Então o interlocutor com o rosto coberto esclareceu exatamente o que queria saber, e o homem de cabelos brancos respondeu que estava interessado em informações sobre o sindicato. A figura encapuzada pediu desculpas, dizendo que não tinha nada a oferecer ao sindicato e os aconselhou a procurar respostas em outro lugar, enquanto o homem de cabelo comprido observava com um olhar sombrio.
Então ele se lembrou de que no jogo era necessário visitar esse lugar várias vezes para ganhar a confiança do informante e continuar a busca. De repente, alguém ativou a habilidade, acompanhado pelo crepitar de um relâmpago, tocando cuidadosamente a parede e se perguntando se aquele era o lugar certo. Um estranho envolto em uma capa saiu pela parede, e o homem chocado exigiu uma explicação de onde ele tinha vindo, mas o recém-chegado repreendeu duramente por ser rude com os clientes. O homem de cabelos escuros exigiu informações, prometeu pagamento e afirmou saber a verdade, mas o interlocutor assustado negou tudo e implorou que ele fosse embora. Então Lux entregou o dinheiro prometido e disse para ele usá-lo para escapar, mas o encapuzado avisou que se envolver com o sindicato significaria morte certa se ele desse valor à sua vida. Depois disso, o homem da capa pensou sobre o que tinha ouvido e o significado de buscar informações somente depois de ganhar fama, mas permaneceu em dúvida se havia cumprido totalmente as condições. Enquanto isso, outra figura alertou que qualquer um que escavar perto dos sem-rosto será condenado à morte, enfatizando as consequências mortais de tais ações. Lux gritou bruscamente para seu companheiro, dizendo-lhe para ter cuidado e perguntando se ele havia tentado matá-lo, e seu companheiro reagiu com surpresa. O homem determinado então explicou que a nova missão principal da expansão era investigar e impedir uma conspiração global do Facere Syndicate. Ele enfatizou que os oponentes são extremamente perigosos não apenas por suas características elevadas, mas também porque lutam com lâminas curtas duplas. Então a história se voltou para a arma Lua Negra, que consistia em duas lâminas, cada uma com sua própria habilidade, Lua Crescente e Lua Minguante. A narrativa observou que o lado direito, simbolizando a lua crescente, causa sangramento a cada golpe e também permite múltiplos efeitos de dano ao longo do tempo. Olhando para a lâmina esquerda, ele percebeu que ela causava ainda mais dano com múltiplos sangramentos, e percebeu que mesmo um golpe levaria a consequências catastróficas. Neste momento, Haruto cruzou lâminas furiosamente com o oponente envolto, enquanto o outro observava atentamente de longe, preparando-se para intervir se necessário. O envolvido exigiu que a luta parasse, enquanto o oponente declarou com raiva que ninguém queria ouvi-lo. O da capa pensou em como era difícil capturar inimigos vivos, porque quando ameaçados, eles se teletransportavam instantaneamente, e o cavaleiro ao lado dele pensou que mantê-los ilesos era necessário para o futuro. Haruto, determinado a não deixar seus planos falharem, admitiu que não tinha escolha, enquanto o encapuzado perguntou se ele estava pronto para o próximo desafio. Kageyama desafiou seu oponente, notando que ele estava mirando em seu pescoço, e lhe ofereceu sua única chance por causa de sua tenacidade. O homem com o olhar penetrante, estremecendo de dor, declarou que finalmente havia capturado o inimigo, e o homem encapuzado reagiu a essas palavras com surpresa. O homem cai pesadamente no chão, e o outro, recuperando o fôlego, percebe que o treinamento de judô inesperadamente se mostrou útil naquele momento. Ele então expressa ironicamente seu arrependimento por eles terem que usar máscaras tão ridículas, segurando uma delas quase perto do rosto. Depois disso, ele tranquiliza seu companheiro dizendo que logo se sentirá melhor, demonstrando uma expressão carinhosa e gentil. Logo ele diz a palavra sangue em um tom calmo, fazendo com que os olhos do outro homem se arregalem, e o homem deitado próximo geme fracamente, murmurando sobre juntas, arrependimentos, impulsos e cataventos. Lux, com lágrimas nos olhos, luta para articular palavras fragmentadas sobre sangue, campos de flores e voltar para casa. Então seu olhar intenso brilha, ele menciona o abismo e suavemente se dirige a Mitsuki, pedindo-lhe para acordar, pois já é de manhã. Lux, sentada no chão, pede desculpas ao irmão, e ele admite sua culpa e a chama de irmãzinha. A menina pergunta ansiosamente por que seu irmão está ali e se ele lhe disse para vir, mas ele calmamente afirma que ela deve fazer tudo o que ele ordenar, lembrando-a de que sempre foi assim. A figura encapuzada é gradualmente revelada como Mitsuki, uma assassina do sindicato sem rosto, uma arma humana com habilidades sobre-humanas que garantem a morte de seus alvos. A narração explica que seu uso pesado de drogas a deixa mentalmente frágil, mas o sindicato compensa isso fazendo uma lavagem cerebral nela para obedecer a alguém que ela percebe como um irmão. O homem admite se sentir desconfortável usando tais métodos, mas observa que agora tem um aliado confiável, já que Mitsuki começa no nível 40 como um assassino de alto escalão.
Ele reflete sobre como sempre escolhe os personagens mais fortes e mais quebrados como companheiros, e então, alegremente entrega um doce, recebendo um alegre sim em troca. Depois disso, a garota pergunta entusiasticamente o que eles farão em seguida e pergunta se precisam matar alguém, mas ele responde calmamente que não há necessidade de matar agora. Ela pergunta ansiosamente se ele está bem, e ele, segurando sua espada e estremecendo de dor, insiste que eles precisam retornar à taverna imediatamente. Lux garante que está tudo bem, apesar do ferimento, enquanto Haruto observa que o sangramento da lua negra causa danos sérios e que o corpo de Silva sozinho não consegue suportar. Lux rende os dentes de dor, reclamando que a queimação é insuportável, e Haruto resmunga ao lado dele que nunca mais fará algo assim. Exausto, ele cai na cama e pensa em como os últimos 3 dias foram bem-sucedidos, imaginando se merece um breve descanso. Lux diz a Mitsuki para se sentar e descansar em uma cadeira, e ela, um pouco surpresa, ainda concorda. Nesse momento, uma garota alegre irrompe na sala, anunciando em voz alta seu retorno e dizendo orgulhosamente que hoje é seu primeiro dia como Minion e que ela fez um excelente trabalho. Mitsuki pergunta nervosamente quem é a pessoa barulhenta, e o homem explica que é sua irmã mais nova, após o que a convidada se desculpa apressadamente, decidindo que os pegou fazendo algo estranho. A garota dá desculpas nervosas dizendo que acidentalmente encontrou a irmã mais nova dele enquanto fazia compras, e então ele corre para se desculpar novamente. Lux ouve atentamente enquanto Roma se autodenomina o devotado capanga de Anika e expressa o desejo de conhecê-lo melhor, enquanto ele próprio olha para seu interlocutor com um olhar frio. Após as formalidades, ele pede para Roma lhe mostrar o que comprou, e ela abre alegremente uma sacola cheia de objetos redondos e brilhantes, pedindo sua opinião. A menina declara orgulhosamente que percorreu todas as lojas da cidade e comprou tudo o que havia lá, exibindo as coisas que colecionou como prova de sua diligência. Então ele calmamente explica que o valor atual não é suficiente e que na verdade é necessário cerca de 10 vezes mais, o que surpreende seu companheiro. A menina com tranças e lágrimas concorda em continuar fazendo compras amanhã e, em troca, recebe permissão para descansar hoje após um dia difícil. O jovem pergunta por que alguém sempre o segue, mas ela, indignada, pede que ele não a chame assim e garante que tem coragem suficiente, apesar da aparência. Ele pensa por um momento, então pede ajuda para amanhã, lembrando de ter uma boa noite de sono, e recebe um consentimento alegre em resposta. Enquanto isso, alguém percebe que o sétimo está atrasado e exige uma explicação sobre o que aconteceu com um rapaz, quando uma figura encapuzada se aproxima do outro, que está caído no chão. Lux relata que o alvo era mais forte do que o esperado, causando um atraso, pois ele até quebrou a máscara dela, enquanto o outro observava atentamente de cima. O mascarado fica indignado com o motivo de terem trazido o prisioneiro, já que a ordem era apenas matar, mas recebe como resposta que a divisão tecnológica ordenou capturar vivos aqueles com alto desempenho em combate. Um deles confirma que ele usou droga e amarrou o prisioneiro, enquanto outros observam que mesmo nesse estado ele representará um perigo se voltar a si. 2 homens encapuzados discutem a raridade do alvo ser trazido vivo, e um deles admite que nem consegue se lembrar se algo assim já aconteceu antes. O interlocutor encapuzado confirma a veracidade da lembrança e pergunta se há algum vestígio, e o outro responde que nada foi encontrado. Um homem perguntou se o outro havia sentido algo estranho em relação à sua condição, e ele estava preocupado que pessoas suspeitas pudessem reescrever a sugestão, forçando-o a lutar para sair ou arriscar sua partida repentina pelo teletransportador. Lux Aaron jura lealdade solenemente, prometendo destruir qualquer um que seu irmão apontar, mesmo que seja outro membro do sindicato. A figura encapuzada concorda relutantemente, e então outra ordena que o prisioneiro seja levado para as celas imediatamente e promete resolver as coisas mais tarde. Em breve o homem encapuzado golpeia o oponente acorrentado com força, fazendo-o soltar um gemido doloroso com o golpe. A garota pergunta se ele está bem e ouve em resposta que está tudo bem, apenas as roupas estão um pouco sujas e a armadura em si se mostrou surpreendentemente confortável. Ele calmamente lembra Mitsuki que boas garotas ganham doces, o que a deixa feliz, e então esclarece onde fica o lugar de que ele falou, e ela prontamente o leva até lá. A aparição repentina de Lux Arvena a força Haruto Kageyama estremeceu e exigiu bruscamente saber quem ela era e por que ela tinha vindo no final do seu turno.
Duas figuras encapuzadas reagem cautelosamente a um barulho alto, após o qual uma delas sobe rapidamente pela corda, e as outras correm atrás dela até a torre de pedra. Lux pergunta em qual cela o prisioneiro está e então lhe é mostrado que é a mais ao fundo. Uma pessoa pergunta se um prisioneiro está vivo, e a outra pergunta se ele é um novo guarda. A menina na cela pede para lhe trazerem uma sopa quente ou algo parecido em homenagem ao encontro e acrescenta que não se importaria de comer um pouco de pão macio de vez em quando. Ela pergunta se ele é um dos homens mascarados, mas lhe dizem que os pedidos de comida devem ser direcionados ao que está cochilando por perto. O jovem alegre cumprimenta Katsuki alegremente, genuinamente surpreso em conhecê-la e perguntando como ela está. A menina explica que trouxe alguém a pedido do irmão, enquanto o outro pensa ansiosamente nas consequências se forem vistos novamente. Uma figura acusa furiosamente alguém de repetir um ato terrível contra uma mulher, enquanto o acusado permanece atrás das grades, algemado. A garota exige saber por que foi confundida com seu irmão mais velho, enquanto o homem calmamente nega qualquer ligação com o sindicato e pede que ela se acalme. Ele admite que de fato usou lavagem mental sem dar nenhuma desculpa, e o outro imediatamente o acusa de forçar a garota a matar novamente, confirmando suas suspeitas. Ela exige furiosamente saber quantas pessoas foram forçadas a cometer assassinatos e ameaça lidar com ele ela mesma antes que as coisas vão longe demais. O homem responde calmamente que não sabe exatamente quanto. Ele acrescenta que ela matou, mas enfatiza que nunca ordenou que ela matasse e não pretende fazê-lo. A narrativa revela que a Katsuki é outra arma humana, assim como Mitsuki, sua irmã gêmea, mas devido a explosões incontroláveis e características estranhas, ela foi considerada um experimento fracassado e aprisionada. Lux, confusa, pergunta se ele está mentindo, então se vira para Mitsuki e pergunta se ela recebeu a ordem de matar, notando internamente sua capacidade de detectar mentiras e percebendo que o sindicato a considera defeituosa. Lux reflete que o Aniki anterior ordenou que este fosse morto, mas não houve ordens agora, enquanto outro homem calmamente o incentiva a não pensar nisso. Lux conclui friamente que seu interlocutor não tem nenhuma ligação com o sindicato, mas acrescenta ironicamente que foi imprudente ao entrar sozinho, sem a menor sensação de perigo. Ele admite com fria confiança que pode estar agindo como um idiota, mas ainda pretende salvar aquele que ousou ir contra as ordens, enquanto o outro pergunta cautelosamente sobre seu propósito. Lux declara abertamente que está buscando ajuda para assumir o sindicato, e Haruto esclarece exatamente o que ele quer dizer com tal ajuda, enquanto os outros dois assistem silenciosamente do lado de fora. Um grupo de figuras encapuzadas se alinha no portão, ameaçando o intruso de que ele não sairá vivo. Lux pergunta friamente se eles vão continuar falando bobagens, enquanto Haruto os desafia para uma aposta sobre assumir o sindicato, avisando que eles morrerão ali. Lux então diz para eles apenas assistirem enquanto a luta começa. A garota de cabelos pretos chama seu irmão de incrível com entusiasmo, enquanto a loira ao lado dela apenas observa perplexa, sem entender o porquê de tanto elogio. Haruto declara confiantemente que sabe onde o verdadeiro marionetista está escondido e pretende confrontá-lo cara a cara, enquanto uma voz invisível vinda das sombras questiona seus verdadeiros motivos. Ele explica que precisa do poder do sindicato por vários motivos e também enfatiza a necessidade de garantir o apoio da Katsuki. A garota ouve atentamente enquanto alguém estende a mão para ela com um pedido para assumir a liderança do sindicato e uma promessa de apenas uma coisa em troca. Lak jura nunca mais forçar Mitsuki a matar. Após ser avisado das consequências de quebrar seu juramento, Haruto concorda, expressando seu desejo de transformar o sindicato secreto em uma comunidade segura, limpa e pacífica. A criatura enorme exige rendição enquanto a garota estende os braços. O homem quebra a parede e outro pede insistentemente um item emprestado enquanto se prepara para atacar. Ela alegremente sugere que eles se deem bem, chamando-o de irmão, e ele concorda confiantemente, observando que agora todas as peças do quebra-cabeça estão no lugar. Uma figura encapuzada anuncia que a batalha final da expansão é decisiva, e o guerreiro determinado imediatamente convoca uma batalha imediata com o inimigo principal. Um deles aconselha provocativamente a menina a se despir e se tornar uma dançarina, e ela, olhando para baixo, admite que concordou, sentindo forte irritação e incômodo interior. Ela hesita, admitindo que se sente estranha usando uma roupa muito reveladora, mesmo que seja uma ordem do capitão.
A garota determinada cerra o punho em silêncio, enquanto outra se vira com o rosto corado e se recusa, e uma terceira sugere conversar com o capitão para reconsiderar. O homem pede insistentemente apoio a Natália, exigindo que ela jure pela lança de prata como prova de sua lealdade. Ele cerra o punho em frustração, pensando que quebrar sua palavra depois de concordar seria ainda mais humilhante, e decide desistir do título de cavaleiro, apenas para manter sua promessa. Ela timidamente pergunta se é permitido trocar de roupa como ele pediu, e imediatamente lhe dizem que está perfeito. Ele admite que há muito tempo não se permite tomar um bom banho, demonstrando um raro momento de fraqueza. A menina pergunta bruscamente se ela não está envergonhada, mas ela responde com segurança que já superou esse sentimento há muito tempo. Ela explica calmamente que o sindicato já a examinou da cabeça aos pés, então agora o constrangimento não lhe importa mais. Um dos membros pede apressadamente para Mitsuki trazer algumas roupas para lavar, enquanto alguém próximo reage com óbvia surpresa. Ele afirma firmemente que ela não pode andar por aí sem roupas, e apesar dos protestos dela, ele insistentemente ordena que ela volte imediatamente, explicando que os irmãos estão olhando para as irmãs com olhares inapropriados. A garota determinada já está se preparando para cumprir a ordem, mas de repente congela quando duas cópias menores dela aparecem por perto, causando choque nos presentes. Lux reage com irritação ao barulho, mas depois se acalma pensando que são apenas os gêmeos. O homem pergunta se esta é a subordinada sobre a qual ele foi avisado, e ela confirma, enquanto a garotinha se apresenta em voz alta como Roma feliz. Ela responde timidamente ao elogio, enquanto outra comenta calorosamente que seu irmão a chamou de uma ajudante maravilhosa. Akatsuki faz o elogio em um tom frio, mas respeitoso, sem olhar para baixo, consolidando imediatamente seu lugar na hierarquia do relacionamento deles. A menina confirma alegremente que trouxe tudo o que é necessário, enquanto papéis e cartões estão espalhados de forma espetacular. A garota de tranças observa com admiração a velocidade de coleta de um número tão grande de itens, e outra pessoa confirma que eles tiveram que viajar por cidades próximas para repor suprimentos. Ele se pergunta em voz alta sobre o motivo do sorriso dela e então admite que é porque ela nunca o elogiou tão diretamente antes. Ela se desculpa e hesitantemente pergunta para que servem as pedras coletadas, enquanto ele explica que são flashstones. Lux avisa severamente que destruir tais objetos trará consequências, enquanto Haruto levanta a mão para se proteger dos destroços voadores. A menina pede para não assustá-la com tais palhaçadas e então esclarece para que propósito a outra vai usar as pedras. Ele agradece a ela pelos esforços e pede que ela permaneça em espera até novas ordens, com as quais ela concorda silenciosamente, entendendo completamente as instruções. Eles confirmam sua prontidão e anunciam o início com determinação, demonstrando uma firme intenção de seguir em frente. Um guerreiro confiante anuncia a batalha final com o líder do sindicato, e uma figura encapuzada reconhece calmamente a aproximação do clímax. Os três personagens concordam entusiasticamente em concluir a expansão, mostrando união e determinação para trabalhar juntos. As duas meninas estão discutindo, incrédulas, se é realmente o próprio marionetista que está na frente delas, e nesse ponto a narrativa muda para as três em pé em uma ponte, olhando para uma vila nas montanhas. A garota insiste em ser chamada de cautelosa, enquanto o companheiro de armadura a repreende por estar excessivamente ansiosa perto da figura encapuzada. Laxaron garante confiantemente que o alvo está de fato aqui, apesar do fato de que este lugar não está nos mapas, e a narrativa revela que o marionetista tem várias bases, e a chave para a solução é a capacidade de identificar a correta. A câmera dá zoom no rosto do personagem enquanto ele explica em detalhes a localização da base do sindicato e menciona o equipamento de Mitsuki durante a próxima reunião. A narrativa observa que ela sempre carrega a arma única Lua Negra e está vestida com um conjunto completo de Beis Faded Assassin, com seu colar mudando aleatoriamente entre três variações. Haruto se pergunta por que a outra está usando uma roupa estranha, enquanto a narração esclarece, a líder está de fato na base do sindicato, e desta vez ela escolheu um colar simples. Ele exibe orgulhosamente seu novo equipamento, e duas garotas o apoiam alegremente, admirando e dizendo que ele é legal, enquanto elogiam uma delas como uma boa menina que merece doces.
Ela se pergunta por que todos estão sendo tão cautelosos antes de lutar contra uma figura tão incrível, mas logo eles chegam a um poço, e um dos companheiros duvida se aquele é realmente o lugar certo. Luke Zaru nota a estranheza do ambiente enquanto o grupo olha ao redor com atenção, e de repente uma voz ameaçadora diz que já faz muito tempo que não há hóspedes no mausoléu. Kageyama exige bruscamente ser identificado, e os outros notam a silhueta e percebem que o líder do sindicato e o chefe final da expansão está se aproximando deles. A figura sombria anuncia alegremente que os sujeitos experimentais 6 e 7 são Akatsuki e Mitsuki, expressando satisfação perversa pela traição. Os dois personagens congelam em tensão enquanto a narrativa muda o foco para Silva Pierce, capitão das Terceiras Forças Especiais do Reino Sagrado de Eternia, enfatizando a determinação em seu olhar. Uma figura misteriosa em vestes escuras com um cajado aparece entre as sombras e os escombros, revelando-se como o verdadeiro líder do sindicato. Oji admite que foi encontrado, enquanto o garoto reage com alegria, surpreso que um personagem normalmente secundário esteja ganhando um arco de história raro em uma expansão. O guerreiro blindado reflete sobre o sofrimento e o sacrifício colossais, enquanto o jovem companheiro afirma, com indiferença, que apenas 5 dias se passaram. Um personagem comenta que apenas 5 dias se passaram desde o início, outro confirma o tormento que eles suportaram, e isso faz com que os outros dois troquem olhares confusos. O grupo sobe até uma figura nos degraus de pedra que os elogia pelo trabalho, mas um dos homens de armadura ignora as palavras. Ele admite que muito teve que ser sacrificado em prol de um grande objetivo, mas depois acrescenta a observação oposta, começando com porém. Lakizaru anuncia animadamente que finalmente realizou seu sonho, revelando um poderoso fragmento de Telos, o deus da destruição que outrora aterrorizou o mundo. Alguém avisa o outro para não estragar a narrativa, lembrando de que ele ainda está apenas no primeiro capítulo da história principal. Haruto furiosamente ordena aos escravos da Árvore Eterna que contemplem o poder destrutivo do Círculo da Grande Árvore, e a cena se enche de energia colossal. A figura solta um grito agudo de dor ao ser perfurada e esmagada pela força gigantesca, e o chão ao redor dela se quebra com um rugido. A câmera se move para um close do terrível inimigo esquelético, e o personagem observa que, como este é o verdadeiro chefe final da expansão, seu poder é extremo. A narração explica que as estatísticas do inimigo são incrivelmente altas e suas técnicas de combate são variadas e complexas. A narração observa que muitos de seus ataques resultam em morte instantânea. A luta é dividida em 3 fases com padrões de ataque cada vez mais complexos e todo o encontro é repleto de mecânicas irritantes, tornando o inimigo mais torturante de todo o jogo. O guerreiro blindado avisa que lutar contra esse inimigo da maneira usual é inútil, mas ele mesmo não pretende fazê-lo, enquanto 2 companheiros o ouvem atentamente no salão semi-escuro. Kageyama garante confiantemente aos seus aliados que tudo está sob controle, embora um deles se preocupe com suas chances contra um inimigo tão poderoso, e Lax concorda discretamente. Uma figura sinistra proclama que a brutal Era da Luz terminará com a morte do inimigo, enquanto um monstro próximo se gaba de que um despertar já começou em seu mundo. Um lutador confiante desafia seu inimigo zombeteiramente, declarando que não fará nenhum movimento, e depois ele fende o chão sob seus pés com um golpe esmagador. De repente, uma silhueta monstruosa aparece, causando horror e pânico, e um dos heróis, com um grito, percebe a imagem terrível que apareceu diante deles. Lux luta furiosamente contra a criatura, amaldiçoando-a enquanto ela declara alegremente que seus golpes atuais são fracos comparados à sua escuridão suprema, e a luta rapidamente se intensifica. A luz das pedras de Flash, que tem uma propriedade sagrada, atordoa monstros, mas afeta inesperadamente uma criatura das trevas de baixo nível, extraindo seu poder. O herói tenta desesperadamente manter o atordoamento, percebendo que a pedra leva 0,4 segundos para ativar, e a paralisia dura apenas 0,75 segundos, tornando a tarefa quase impossível. Ele explica que cada equipamento que ele tem aumenta sua velocidade de ataque, elevando o bônus para 200%, permitindo que ele ataque 3 vezes mais rápido que o normal. Haruto luta para lidar com outro golpe e considera o estilo de luta absurdo, mas logo afirma com confiança que é realmente possível lutar nesse ritmo. Ele revela que preparou 431 pedras de Flash e desafia seu oponente a resistir a elas, enquanto o outro repete o número 400 com choque.
A garota declara confiantemente que cerca de 300 são suficientes para ela, enquanto elogia os esforços de Roma, e o monstro com raiva avisa para não ficar arrogante. A silhueta invoca os ancestrais, ordenando-lhes que esmaguem seus inimigos, e guerreiros de ossos surgem da terra, iniciando um ataque furioso. Um esqueleto fantasma aparece na superfície, e a narração explica que esse estágio invoca imagens fantasmagóricas de antigos líderes, dificultando qualquer confronto direto. O homem de cabelos escuros anuncia decisivamente o plano, e a garota com a faixa na cabeça e o companheiro encapuzado sorri, indicando que a estratégia contra os inimigos já foi preparada. Um esqueleto com uma capa surge de uma pilha de pedras e chama os espíritos de seus ancestrais com uma voz ameaçadora, ordenando que destruam seus inimigos. Kageyama afirma confiantemente que eles planejaram esse cenário com antecedência, então Lax ataca o esqueleto, fazendo-se despedaçar com um grito. Ela comenta que a tarefa acabou sendo mais fácil do que o esperado, e ele declara entusiasticamente que está gostando de caminhar pela passagem de pedra com ela. A narrativa explica que as lápides espalhadas evocam ilusões dos antigos líderes em intervalos definidos, e os dois foram informados com antecedência sobre a hora e a ordem do aparecimento desses fantasmas. Os dois saltam sobre a planície rochosa rachada, percebendo que dessa forma poderiam facilmente selar o poder perigoso. O cavaleiro duvidava que fosse assim que os guerreiros deveriam lutar, considerando isso uma vergonha, mas o outro declarou ironicamente que na batalha somente a vitória era importante. Haruto solta um grito furioso e ataca, e a cena então muda para uma caverna escura com saliências afiadas, onde uma estreita ponte de madeira se estende sobre o abismo. O último inimigo corre para atacar, mas fica chocado, não acreditando no poder do sindicato e de sua linhagem, expressando perplexidade e angústia. Após uma luta extenuante, o homem de armadura escura respira aliviado, a garota de cabelo curto concorda alegremente e o companheiro loiro fica surpreso que a vitória tenha sido tão fácil. Ele sugere pegar a descoberta primeiro antes de pensar em qualquer outra coisa. O guerreiro blindado anuncia confiantemente a conclusão da missão, e alguém próximo relata alegremente que o item foi encontrado. A narração explica que o cajado mostrado pertencia ao líder e servia como meio de comunicação para controlar o sindicato nas sombras. O homem da capa escura anuncia solenemente a conclusão da tomada da organização, e a mulher de cabelos prateados pergunta o que acontecerá em seguida, olhando para o grupo heterogêneo que se reuniu. Lux pergunta o que está preocupando Alicia, e ela admite nervosamente que costumava servir como capitã em uma unidade militar nacional, lembrando-se das palavras de alguém. Lux conta animadamente aos seus dois companheiros sobre seu pedido, depois pergunta para onde eles estão indo em seguida, e o interlocutor blindado responde com um eco curto e confuso. Lux esclarece friamente que ele é o capitão, não o irmão mais velho, e os convida formalmente para se juntarem ao seu esquadrão, embora alguns achem isso estranho, mas ao mesmo tempo natural. Uma delas sugere que a lavagem mental parou, enquanto outra explica que seu mecanismo de defesa mental foi ativado, o que surpreende a terceira. Lax argumenta que seu subconsciente provavelmente escolheu manter a imagem de seu irmão mais velho por perto para ajudá-la a se adaptar, enquanto Haruto pondera silenciosamente, ouvindo por trás. Ele assume que ela realmente gosta dessa imagem, então declara seu desejo de parar de brincar de irmão e irmã, mas é lembrado de que a força dos dois ainda é necessária. Ela sorri calorosamente e pede ao irmão mais velho que não finja que os deixará para trás exigindo uma promessa. Ele percebe que a situação ficou bastante estranha, então chama Mitsuki para voltar, e ela imediatamente responde que está vindo. Haruto os avisa para se prepararem para o que está por vir, afirmando que ele não faz cerimônia com suas irmãs mais novas, enquanto duas garotas comemoram alegremente, e uma delas grita de repente. Eles explicam que, ao usar o poder do sindicato, podem aumentar rapidamente as habilidades de seus aliados, e o grupo escuta com expressões determinadas em seus rostos. Haruto declara confiantemente que eles agora usarão esta arma contra seus inimigos e avançarão para o próximo estágio, seu olhar brilhando com determinação inabalável. Eles pararam na entrada de uma caverna escura, e ele perguntou se ela havia notado alguma coisa, mas ela respondeu que estava muito escuro lá dentro para distinguir detalhes. Alicia criticou duramente a pessoa que diminuiu o ritmo de repente, mas Haruto a defendeu, e então o outro participante se desculpou. Depois disso, a cena mudou para mostrar uma figura correndo para fora do quartel, ponderando o que estava acontecendo.
Ele ficou chocado, mas ela comentou friamente que nunca havia pedido para ele ir atrás dela. Ele foi rápido em interromper a discussão, explicando que discutir não adiantaria nada e insistiu que eles se concentrassem em escapar juntos, enquanto ela argumentava que era só nisso que eles precisavam pensar. O grupo discutiu cuidadosamente como manter a calma para não atrair a atenção da criatura que espreitava por perto. Um deles alertou que falar alto poderia causar problemas a todos. A garota pediu desculpas sinceramente ao rapaz de cabelo desgrenhado, e uma senhora severa ficou ao lado dela, observando em silêncio. Ele segurou a lança que lhe foi dada pelo capitão e declarou que a usaria se necessário, enquanto o outro observou, com ceticismo, que ele tinha mais palavras do que habilidades. O jovem acusou furiosamente sua interlocutora de conversa fiada, mas ela os interrompeu decisivamente, ordenando que parassem imediatamente com a discussão. Eles vagaram por um túnel escuro que parecia não ter fim, até que um dos companheiros de repente notou algo à frente. Ele se esforçou para levantar o objeto pesado, rangendo os dentes e se obrigando a fazer um pouco mais de esforço, apesar da tensão intensa. Abrindo caminho pela densa floresta, ele finalmente saiu e alegremente levantou as mãos, celebrando sua própria salvação. As duas meninas ficaram encantadas ao perceber que haviam chegado à superfície, e uma prometeu soltar a corda imediatamente, enquanto a outra hesitou, mas sua amiga a encorajou a subir primeiro. Ele insistiu que, como se viu, ela deveria subir primeiro, mas ela interrompeu seu argumento e disse para ele subir rapidamente. Ele perguntou ansiosamente se ela tinha conseguido sair, e ela respondeu alegremente que muito tempo havia se passado desde o último encontro deles. Ele se ofereceu para ajudar, mas ela deu de ombros e notou que Lei havia dito para ela ir primeiro, então agora era a vez dela, apesar da insistência dele. Eles começaram a falar sobre a importância de verificar sua localização, e um deles se voltou para Hawke em busca de apoio enquanto estava no meio de uma clareira na floresta. Ela examinou cuidadosamente a mão dele e agradeceu, enquanto ele estremecia de dor e admitia que não conseguia segurar nada há muito tempo. Ele pediu que ela mostrasse as palmas das mãos, e ela perguntou surpresa por quê, mas ele repetiu firmemente a exigência. Lux ficou surpresa ao ouvir um comentário cáustico do outro lado sobre quem iria querer assistir aquilo. Sophie ergueu as mãos para o céu e invocou o antigo poder, comandando o anel eterno do espaço, que começou a brilhar. Chegou o momento de responder e chamar momentos passados para este lugar, como se a própria memória tivesse respondido ao chamado. Ela agradeceu sinceramente pela ajuda prestada, mas o interlocutor respondeu que não era necessária gratidão, pois se tratava apenas de uma devolução de uma dívida. Haruto comentou sarcasticamente que ela não tinha nenhuma beleza, mas Alice ordenou abruptamente que eles parassem de discutir e se concentrassem em encontrar uma solução. Então Kageyama alertou os dois em voz alta para ficarem longe do buraco de onde saiu um monstro terrível com uma boca enorme. Alice entrou em pânico e reconheceu a criatura, notando que era um planavir, só que muito maior, enquanto Haruto permanecia diante do monstro com determinação. A garota rapidamente ordenou que Mia preparasse sua lança e perguntou o que mais elas poderiam fazer, enquanto a outra duvidava que elas entendessem o que estavam enfrentando. Haruto garantiu a eles que tal monstro não representava nenhuma ameaça, pois eles pertenciam ao terceiro esquadrão de forças especiais, segurando suas armas com determinação inabalável. Kyle correu em direção à enorme criatura, com a intenção de esmagá-la, mas seu companheiro gritou seu nome desesperadamente, vendo como ele mal conseguia conter o ataque. Mia estava correndo pela floresta quando de repente tropeçou e caiu, fazendo Haruto gritar seu nome em alarme. Então a garota invocou um poderoso feitiço de estase, e correntes mágicas junto com runas brilhantes apareceram, congelando o caos ao redor. Reinald gritou para Mia correr enquanto ele continha a ameaça, e ela, atordoada, levou as mãos ao peito, hesitou e chamou seu nome. No mesmo momento, outra garota gritou e alertou o rei sobre o perigo que se aproximava à esquerda. De repente, uma técnica destrutiva chamada Lightning Dash irrompeu, causando uma explosão gigantesca que fez toda a floresta tremer. O Tatu perguntou preocupado se todos estavam bem, e a silhueta escura ficou surpresa com sua aparência, enquanto a jovem loira observava silenciosamente por trás. Ele disse brevemente que a conversa seria adiada para mais tarde, e então o grupo reuniu coragem, preparando-se para seguir em frente sob a sombra das árvores.
Naruto chamou em voz alta seus companheiros para destruir o monstro que rugia diante deles, e todos se prepararam para enfrentar o terrível inimigo.